De volta com o Correio Debate, vamos retomar aqui a conversa com o vereador Carlão Pelo Bem, que é do Partido Liberal. Ele foi eleito pelo Patriota nas composições das eleições para o governo do Estado, para presidente da República. Ele mudou de partido numa estratégia política. Agora, vereador, nós estamos já aí batendo a porta já da pré-campanha das eleições municipais. Já tem muita gente aí lançando pré-candidatura. O PT está lançando de rodo, lançou logo 5 pré-candidatos de uma vez só para disputar a prefeitura de João Pessoa. Como é que o senhor está assistindo isso? Acha que seu partido está certo em aguardar mais, esperar mais um pouco? Ou também era hora de pensar em trabalhar o nome das oposições? Eu penso que está certo, Hermes. Acho que as pessoas querem agora é o resultado daqueles políticos em que elas confiaram lá atrás. Então a gente precisa mostrar esses resultados. E esse é o melhor momento. A política ela vai vir em 2024 de maneira mais forte. Mas é lógico que seria até inocente de minha parte dizer que isso não já é pensado, né? O PL hoje, que é comandado por o Wellington Roberto, ele ainda não colocou o nome, mas existem fortes candidatos dentro desse partido. Eu vejo, por exemplo, o Valber Virgulino um bom nome, né? Eu vejo também que Nilvan colocou aí o nome dele à disposição. Ficou até um pouco chateado comigo, porque me fizeram a pergunta em quem eu optava, se era Nilvan ou Valber. Como me deram 2 nomes, eu coloquei, achei que era hora de a gente apostar em Valber. Mas o que eu penso agora, Hermes, é exatamente isso que você está me trazendo aqui. Olha, o PL aguardar um pouco mais, escutar, acho que vai vir grandes nomes para disputar as eleições. Eu penso que é um momento também da direita, desse conservadorismo, ser mais maduro, Hermes, assim, conversar com os candidatos que têm potencial também para serem pretensos candidatos a prefeito, como o Rui Carneiro, ou como o Cabo Gilberto, sentar um pouco mais, trazer aqui o Wellington Roberto, que ele é o capitão desse partido, né? Escutar o que vai ser dito em Brasília pelo próprio presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, e vai fazer, Hermes, o presidente Bolsonaro, diferentemente do que ele fez lá atrás, ou seja, em 2020, ele vai entrar para as campanhas para prefeito e para vereador. E é importante que ele entre. Acho que foi um erro de estratégia Bolsonaro não ter feito isso em 2020. E fez falta. A gente viu que a gente perdeu as eleições ali por 2 milhões de votos. Talvez se Bolsonaro tivesse sido mais incisivo, vindo para a disputa de prefeito e vereador, tivesse feito uma base aqui por baixo, conseguido alavancar esses votos. Então o PL ele vai aguardar um pouco mais, apesar dos nomes estarem surgindo. Eu tenho preocupação em apresentar para a população, para a cidade de João Pessoa, aqui, o resultado de terem confiado em 1000 votos e com isso sim, novamente, aí, conseguir me eleger. O senhor faz essa opção por Valber nessa escolha? Claro que a gente está ainda longe das eleições, ainda tem convenções municipais e tudo, e também tudo isso vai ser monitorado por pesquisa popular para saber quem está dentro desse melhor cenário. Mas essa opção é porque Valber hoje ele detém um mandato eletivo e Nilvan não tem? Não só por isso, Hermes. Olha só, a gente tem ali na figura do Valber uma pessoa que desde sempre ele expressou e trouxe isso. Essa figura que representava ou representa essa direita e esse conservadorismo. Ele fez isso lá atrás, em 2020. Né? Então ele fez isso antes, quando ele foi candidato a deputado estadual. Então eu tenho muito respeito ao candidato Nilvan e acompanhei ele no segundo turno para prefeito, acompanhei ele na eleição para governador. Mas a gente precisa oxigenar isso, a gente precisa trazer outros nomes para que avance além do segundo turno. E não é nada com deméritos a Nilvan, muito pelo contrário, é que a gente precisa convergir. Se a gente converge todas as forças conservadoras da direita para um nome só, por exemplo, e aí consegue trazer esse centro que muitas vezes oscila também, a gente vai sim, não só passar o segundo turno, mas vencer as eleições. Unificar o palanque, um palanque único para as oposições, é isso que o senhor defende? É exatamente isso, com muito diálogo, com muita conversa, trazendo também Nilvan, que é uma peça importante dentro desse processo. É claro que é um homem que foi no segundo turno para prefeito, foi no segundo turno para governo, mas a gente precisa pensar em ganhar as eleições. A direita sozinha ganha as eleições, é difícil. Então vamos trazer o pessoal do centro, quem é que pode dialogar mais com esse centro e com isso chegar à vitória. Valber Virgulino foi muito bem votado nas eleições passadas, se eu não me engano foi o deputado estadual mais votado, não é isso? Exatamente. Proporcionalmente. Agora sim, ele está ameaçando também deixar o PL se o PL não garantir legenda para a candidatura a prefeito. Isso seria também uma análise que o seu partido deve fazer, deve levar em conta. E eu penso que vai fazer. No momento certo,
o Hector Roberto, juntamente com o Cabo Gilberto, né, e demais outras grandes figuras do partido, eu como vereador do PL, né, o Duval Ferreira, que eu também é vereador do PL, o Valber Virgulino, os demais deputados estaduais do PL, consentarem, conversar e conseguir vencer esse desafio. O fato de Valber ter sido bem votado, principalmente de maneira proporcional, pode ser esse nome. O nome que tem que estar lá tem que dialogar e conversar, por exemplo, principalmente com candidatos de centro. É o caso de Rui Carneiro. Então é o caso de buscar se os republicanos entender que é um bom nome, por que não conversar com republicanos? E eu trago aqui, inclusive, por que não conversar com próprios progressistas? A gente não sabe como vai estar 2024. A importância agora é a direita se manter madura, é aprender com as últimas eleições, é deixar de ser arredio, entender que a gente precisa conversar, dialogar e unir forças, como você bem disse, para ganhar as eleições em 2024. Bom, o vereador, como deputado estadual, como senador, como governador, que é um agente político, ele observa muito a cena política. A gente está vendo aí uma estratégia. Hoje, por exemplo, o Diário Oficial do Estado está recheado de nomeação com o sobrenome Pires de Sá. Para quem não sabe, são aliados do Luciano Cartacho, deputado estadual, que estão sendo nomeados aí pelo governo do Estado com a chancela do governador João Azevedo. Tem muita gente achando que isso também é uma estratégia de João para isolar o PT e trazer para dentro desse grande agrupamento que apoia Cícero Lucena uma candidatura única. Eles falam até isolar o candidato bolsonarista, não deixar um candidato bolsonarista ganhar as eleições. Seria mais ou menos, o senhor entende dessa forma que há um movimento desse esquerda-centro para isolar? Entendo e isso faz parte. Quando você não tem muita condição de mostrar resultado na sua política ou no seu fazer político, você termina usando a força de uma caneta para essas contratações. O que é que a gente tem que fazer? É por isso que é meu diálogo aqui e muitas vezes ele diverge de muito diálogo das pessoas da direita. Por quê? Com quem a direita não vai ter sempre uma dificuldade de dialogar? Vai ser com a esquerda, com a extrema esquerda, com a esquerda lá costumeira, que muitas vezes está aí dentro dos espaços de poder. Eu sou sempre a favor de que, se isso acontece, a gente já sabe quem serão os adversários. Óbvio que se Cícero faz uma aliança com o PT, com o PSB, seria muito difícil o PL e os candidatos conservadores e de direita apoiarem eles. E ter a candidatura própria é legítimo, inclusive com grande chance de vitória. E aí o diálogo, direita e centro, para ganhar a Prefeitura de João Pessoa e outras prefeituras. Ok. Vereador Carlão pelo Bem, obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista. Hermes, muito obrigado a você, a todos que assistem esse Correio Debate. É um programa sempre de grande expressão e a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco de política, para mim, é muito gratificante. Obrigado mais uma vez.